Donald Trump tentou ainda minimizar a alta da gasolina nos Estados Unidos na primeira semana da guerra com o Irã. O presidente disse que o aumento é só um, entre aspas, pequeno contratempo. E quando o combustível sobe, claro, o impacto direto é no bolso do eleitor americano, que sente as variações mais bruscas de preço nas bombas de gasolina. Quem conversa com a gente justamente sobre esse assunto agora é o Braulio Borges, economista sênior da LCA e pesquisador associado do FGV, com quem eu tenho o prazer de compartilhar a tela. Braulio, bom dia para você. Bom dia, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela sua participação. Já começo aqui te dizendo que esse é um choque para a base eleitoral, sem dúvida. Nós estamos aqui num ambiente de midterms, né, Braulio? A gente vai ter uma renovação de parte do Congresso americano e tudo isso afeta a popularidade de Donald Trump. Queria começar te questionando se o governo americano, Braulio, aguenta uma gasolina a 6, 7 dólares o galão às vésperas de uma eleição para o Congresso. Se o Congresso, que inclusive tem a maioria republicana, mas é tudo muito apertado, Braulio. Certamente é uma péssima notícia para o Trump, né? Lembrando que antes mesmo desse choque que a gente tem observado aí nas últimas 2 semanas, né, a situação para ele na eleição intermediária agora já não era exatamente boa, porque quando a gente olha, por exemplo, todas as pesquisas, sondagens, né, a avaliação do governo Trump vem caindo, né, desde o começo do ano passado, né? Então hoje, quando a gente olha para alguns agregadores, o que a gente constata é que tem uma aprovação em torno de 40%, né, e uma reprovação em torno de 55%. Né? É um presidente muito mal avaliado e, sem sombra de dúvida, esse impacto da alta do preço da gasolina e do diesel dos Estados Unidos vai piorar esse quadro. É óbvio que até as eleições tem um tempo, né? A gente não necessariamente esse quadro de repique que a gente está observando agora vai se estender até as eleições, né? Mas, de qualquer maneira, né, enquanto a gente não tiver um desfecho claro com relação a isso, isso certamente vai ter impacto negativo sobre, né, a popularidade, né, do Trump e também de outros governantes mundo afora. Né? A gente sabe que esse é um preço bastante sensível para boa parte da população, seja para quem abastece no posto, seja pelos impactos indiretos, por exemplo, que a alta do diesel gera sobre frete e, portanto, sobre praticamente todos os produtos que são consumidos pelas pessoas. Todos os eleitores, a sua massa em geral, já associam essa alta de preço generalizada nos Estados Unidos a Donald Trump. Queria entender de você, Braulio, quais são as manobras ou qual manobra o Donald Trump pode usar para tentar reverter essa percepção negativa antes das eleições de meio de mandato, aqui já no curto prazo. Uma manobra que ele pode tentar fazer, é uma manobra um pouco heterodoxa, vamos dizer assim. Os Estados Unidos já é um grande exportador líquido de petróleo já há alguns anos. Né? Aliás, essa é uma mudança histórica que aconteceu também no caso brasileiro. Né? O Brasil se tornou exportador líquido de petróleo nos últimos 10 anos, isso vem crescendo ao longo do tempo. Portanto, né, uma alternativa seria os Estados Unidos proibir a exportação de petróleo e derivados, como a gente viu em alguns países, né, inclusive adotando, se não me engano, a China recentemente, né, adotou uma medida no âmbito, né, de todo esse conflito que tem escalado no Oriente Médio. Então, uma possibilidade é essa, proibir a exportação para não gerar desabastecimento no mercado americano. Agora, isso é para evitar desabastecimento, não necessariamente isso vai gerar queda de preço, né? Inclusive porque a gente sabe que a precificação de preço, né, de combustíveis nos Estados Unidos é aquela precificação praticamente instantânea, né, estando muito conectada aos preços internacionais. No caso brasileiro, em outros países, tem alguns mecanismos de suavização, né, que tentam amenizar um pouco esse repasse instantâneo dessas oscilações da cotação internacional. Então, uma alternativa para o governo Trump seria essa, né, e outra alternativa seria, né, acabar com essa política de repasse instantâneo, né, que seria uma quebra histórica, né, do padrão que a gente tem observado nos Estados Unidos já há muitas décadas, né, de repasse imediato dessas oscilações. Tudo isso, obviamente, vai depender da extensão temporal, né, desse conflito. Hoje é difícil a gente enxergar algum alívio, né? O conflito está escalando, né? O Irã está partindo por tudo ou nada, né? E nesse sentido é uma situação complicada, mesmo que o conflito, né, se encerre rapidamente, como parece ser a ideia do Trump, ainda assim a gente tem que ver o dano, né, o estrago que vai ficar, né, por conta de todos esses bombardeios. Né? Estão sendo bombardeadas estruturas de refino, estruturas de transporte, né, navios, né, e isso não é recuperável, né, num prazo curto.
Brauli, nós estamos, claro, numa grande expectativa pela próxima semana, porque nós vamos ter super quarta, decisões de juros, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E toda essa inflação causada pela guerra nos Estados Unidos, você enxerga que isso pode causar uma mudança de rota pelo Federal Reserve, não necessariamente nessa decisão da próxima semana, mas já na outra reunião. Claro, lembrando que as expectativas para um novo corte de juros nos Estados Unidos já não eram tão sólidas, não eram tão otimistas já antes do conflito no Oriente Médio. Diante de uma incerteza como essa, de fato, né, parece ser justificável um maior conservadorismo, né, uma maior postura de cautela por parte de todos os banqueiros centrais mundo afora, né? E agora, do ponto de vista de interferência, de como isso vai impactar, né, a política de juros, né, nos Estados Unidos e em outros países, tudo vai depender da avaliação, né, sobre o grau, né, qual que é o tempo previsto para a duração desse choque. A gente tem ali na cartilha dos banqueiros centrais, né, que a gente tenta identificar se um choque é de oferta, se um choque é de demanda, se ele é temporário, permanente, né? No fundo, a gente ainda não sabe muito bem, né? Parece ser um choque temporário, né, que pode se estender por mais tempo do que se imaginava, né? E nesse sentido, se ele é temporário, ele pode ter alguma reversão mais à frente, né? Então, esse é um ingrediente que esses policymakers vão acabar observando, né? E, no fundo, para avaliar se isso vai ter efeito, né, sobre a política monetária, a gente tem que observar se as expectativas de inflação, né, para os próximos 2 anos serão sensibilizadas por conta desse evento que a gente está observando, né? Os bancos centrais, né, olham para a inflação corrente, sim, né, ela é um ingrediente importante, mas, né, no mundo de metas de inflação, o que interessa muito mais é a inflação esperada, né, no chamado horizonte relevante, que tipicamente para os Estados Unidos é 2 anos e meio à frente. Se essas expectativas de inflação, né, para os próximos 2 anos não se sensibilizarem, no sentido, ou seja, não aumentarem com esse choque, né, possivelmente o Banco Central norte-americano não vai mudar muito aí o plano de voo dele, talvez, né, na próxima reunião ele adote uma cautela maior, mas olhando além disso, né, talvez não mude muito, né, aquele plano de voo que ele vinha traçando anteriormente a esse conflito. Muito bem, puxando a sardinha um pouquinho para o Brasil agora, Brauli. A gente já está conversando com fontes aqui que falam em calmaria artificial no Brasil, dado o fato de que a Petrobras parece segurar mais esse repasse de custos aqui. Primeiro, Brauli, eu queria entender de você, na visão do investidor, em que ponto a Petrobras passa a imagem de que está sendo estratégica no ponto de vista financeiro e passa do ponto e parece que há ali uma intervenção política para não repassar esses custos, o que é muito negativo do ponto de vista do investidor, e até que ponto esse reprimento, digamos assim, de preços nas refinarias pode gerar uma inflação reprimida que vai explodir aí, comprometendo a meta de 2027. Braulio. Acho que a gente tem duas dimensões, né, para serem avaliadas quando a gente pensa no impacto disso sobre o Brasil. Quer dizer, tem muito mais dimensões, mas, né, tem a dimensão preço, que é a mais óbvia de todas, e tem a dimensão de risco de suprimento, né? A gente tem visto, inclusive, notícias da Petrobras racionando fornecimento de diesel, né? O Brasil, como se tem anteriormente, se tornou um grande exportador líquido de petróleo e derivados, né, por conta principalmente do desenvolvimento do pré-sal, mas a gente ainda importa muito diesel, né? Cerca de 1/4, quase 30% do diesel que a gente consome internamente é importado por conta da falta de capacidade de refino, né? Então, nesse sentido, a gente tem que se preocupar, né, com os efeitos dessa guerra, não só nos preços, né, mas também sobre o risco de suprimento, particularmente do diesel, por conta dessa dependência elevada de importações pelo Brasil. No caso dos preços, né, a gente tem visto aí cálculos, né, de defasagem bastante elevados, né, que a gasolina e principalmente o diesel no Brasil já estariam aí 40%, 50% mais baratos, né, do que deveriam estar se toda essa alta da cotação internacional tivesse sido repassada para os preços domésticos, né? A Petrobras diz, obviamente, que não, a política doméstica é diferente da política adotada, por exemplo, nos Estados Unidos de repasse instantâneo, mas tudo tem um limite, né? Se esse evento, né, se esse conflito se estender por muito tempo, isso começa realmente a ter impacto bastante negativo sobre, né, o caixa da Petrobras, né? Na prática acaba se transformando num subsídio, né, ao consumo de gasolina e diesel no Brasil, né, que certamente afeta os prospectos financeiros de lucratividade da Petrobras, e ela é uma empresa de capital aberto, por mais que o controle seja estatal, né, obviamente isso pode penalizar os preços das ações, né, da Petrobras negociadas na Bolsa. A gente tem visto, né, historicamente no Brasil, sempre a Petrobras sendo muito utilizada nesses momentos, né, como se fosse uma política pública como se fosse um colchão de estabilização de preços internacionais.
A experiência internacional de vários outros países mostra que esses colchões têm uma dificuldade muito grande de funcionar na prática, esses colchões de estabilização, porque chega num momento como esse, que o preço sobe, né, você usa o colchão para amenizar, né, o eventual alta que teria de preço de combustíveis, mas no momento em que a cotação cai, né, você deveria recompor esse colchão e na prática não é isso que acontece. Todos os países pressionam para repassar, né, a queda, né, do preço do petróleo imediatamente para os preços dos combustíveis. Então tem essa assimetria que na prática, né, faz com que esses colchões, né, de estabilização de preço de petróleo, de combustíveis, não funcionem na prática, né? E no Brasil a gente tem a Petrobras operando isso de maneira bastante pouco transparente. A verdade é essa, né? A tal da política de abrasileiramento, né, do preço de combustíveis adotada, né, pelo governo atual desde 2023, na prática, ela suaviza essas oscilações internacionais mas de uma maneira pouco transparente, que certamente gera incômodo do ponto de vista do investidor que está ali avaliando se compra ou vende ações da Petrobras. Muito bem, conversamos agora com Braulio Borges, que é economista sênior da LCA e pesquisador associado do FGV Ibre. Portas sempre abertas. Muito bom falar contigo, meu caro. Até uma próxima. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. E esperemos que esse conflito não dure muito mais tempo. Se Deus quiser, Braulio, porque atinge a todos nós, o bolso de todo mundo, não fica no Oriente Médio. Um abraço para você.